Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e mais uma vez com meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão é que estou ao seu lado apresentando mais um episódio do nosso programa Momento Quântico. Esse momento sagrado, carinhosamente veiculado pela TV Pax, onde nós trazemos para a luz, para o conhecimento da física quântica e da mecânica quântica, os acontecimentos cotidianos, esotéricos, iniciáticos, espirituais, universais, enfim, cósmicos, tudo aquilo que não é entendido pela mente concreta, tudo aquilo que a ciência convencional, a lógica newtoniana não consegue explicar, nós aqui do Momento Quântico, através da física e da mecânica quântica, tentamos trazer para a luz do conhecimento. Então, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela permissão que vocês nos dão de entrarem nas suas casas e nos seus locais de trabalho. Espero que vocês tenham sentido falta do nosso programa na semana passada. Eu senti, embora tenha sido um feriado. Eu adoro estar aqui com vocês, discutindo, conversando sobre esses assuntos espiritualistas e quânticos. E essa semana nós voltamos aí ao veio um pouco mais técnico, um pouco mais científico, atendendo aos pedidos dos nossos irmãos que querem um conhecimento um pouco mais acadêmico, né, fundamentado em exemplos de experimentos, experimentações. Então, hoje eu escolhi uma palestra bem especial para vocês, que nós vamos dividir ela, quebrar ela em 3 programas, ainda dentro daquela lógica, ainda dentro daquele paradigma. Por que é tão difícil aplicar os entendimentos da mecânica quântica no nosso dia a dia? Por que é que no papel nós entendemos o experimento ou os experimentos, né? E no nosso dia a dia a gente não consegue confiar no fluxo cósmico universal, a gente não consegue dominar o nosso plano, o plano astral que nos cerca. Então existe um viés aí, porque na teoria nós entendemos que a partícula é apenas uma forma de comportamento da onda energética, e no dia a dia a gente continua entendendo, sentindo essa experiência como sendo sólida, né, como partícula e não como onda. Então, hoje eu separei uma palestra bem legal, bem bacana, de um professor da Universidade de Física do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, mas se eu estiver equivocado, o próprio palestrante vai nos corrigir. E espero que vocês gostem. Ela é uma palestra que ela traz conhecimentos científicos, mas o foco é a linguagem, o vocabulário cotidiano, para ver se a gente consegue, através da figura de linguagem, trocando os termos, deixando os termos técnicos de lado e usando os termos mais cotidianos, para ver se de uma vez por todas a gente consegue aplicar na prática essa teoria que a gente já conhece aí há mais de 100 anos, né, de experiência, de experimento da dupla fenda. Esse experimento vem se repetindo, a gente olha, entende, abriu 2 buracos, ela passa como onda, um buraco ela passa como partícula, tá, mas e daí? A gente não consegue, e quando eu digo a gente, é a humanidade como um todo. Existem, né, algumas pessoas que já entenderam isso, mas dá para contar nos dedos, mas elas existem. Então tem um viés aí ainda
na hora de trazer esses conhecimentos do inconsciente para o consciente, e espero que essa palestra de hoje os ajude, espero que vocês gostem. Vamos abrir aí as nossas cabeças, as nossas mentes, e daqui a alguns instantes eu retorno para a gente fazer o fechamento. Espero que vocês gostem. Bons estudos. Obrigado. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite de voltar a São Carlos. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, eu não sei nem que vez é essa agora. E também quero agradecer muito a introdução, a apresentação do Frederico. Obviamente tem muito exagero, tiro log, porque realmente foi muito exagerado. Mas tudo bem, obrigado, Fred. Bom, eu vou começar a falar então um pouquinho sobre a mecânica quântica através de exemplos simples. O que exatamente que eu quero fazer aqui? Bem, uma coisa que me deixa assim meio incomodado, toda vez que as pessoas vão fazer divulgação científica, a primeira coisa que elas fazem é falar de determinados fenômenos, e elas usam termos que são termos técnicos. Fala assim, mas eu estou falando as coisas aqui de uma forma muito simples, qualquer um entende. Isso é arrogância. Qualquer um não entende. Então, a questão é exatamente essa. Quando a gente vai falar de um exemplo simples, a gente vai falar de um experimento simples, a gente chega para o leigo, principalmente o físico, e fala, mas, pois é, o momento magnético, todo mundo sabe o que é momento magnético. Não. Pouca gente sabe o que é momento magnético. Então, você tem que realmente arrumar um jeito de chegar para a pessoa e começar a mostrar para a pessoa, dentro de uma linguagem que ela entenda do cotidiano, como que ela vai poder explicar um determinado fenômeno. Em particular, mecânica quântica apresenta coisas muito inusitadas. Então, como que a gente pode explicar essas coisas estranhas que aparecem na mecânica quântica para a pessoa leiga, que não sabe exatamente o que está acontecendo? Então, não adianta eu chegar e descrever um experimento de física da forma mais simples possível que eu queira. Eu tenho que inventar uma coisa diferente, que choque realmente a pessoa e fala, espera aí, alguma coisa estranha. Então, eu espero ser bem-sucedido nessa empreitada. Então, não é uma coisa simples, mas eu vou tentar alcançar esse objetivo. E uma passagem, até que eu comentei agora há pouco, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que é médico, e ele estava muito impressionado que ele tinha lido no jornal alguma coisa sobre teoria da relatividade e falava sobre dilatação do tempo. Ele ficou extremamente impressionado. Eu falei, mas olha, a dilatação é realmente interessante, contração do espaço, dilatação do tempo, mas você sabe, a mecânica quântica é um negócio muito mais interessante. E ele falou, é mesmo? Me dá um exemplo. Aí eu comecei a falar de coisas para ele, e ele falava, Peraí, é frustrante isso. Aí eu comecei a notar que o problema era exatamente tempo. Tempo todo mundo sabe, ou acha que sabe o que é tempo. E é uma coisa absoluta. Na hora que se diz que o tempo é relativo, espera lá, alguma coisa estranha está acontecendo. Você chocou a pessoa. Agora, na hora que eu falo em SPDF, níveis atômicos, etc., eu falei, mas você aprendeu isso em química no vestibular, não lembra? Sim, lembro. Você não se choca com isso, níveis quantizados? Eu falei, então, não é por aí. Então, a gente tem que falar alguma outra coisa. E, novamente, é basicamente essa a ideia dessa palestra aqui. Bom, então, vou tentar inventar uma brincadeira que corresponda a determinados experimentos em física. E eu não vou dizer quem são realmente os atores em física. O que importa é essa brincadeira que nós vamos fazer aqui. Mas, evidentemente, eu vou querer fazer uma ponte com a realidade. E por que a mecânica quântica é importante? Muito bem, então, eu vou começar isso aqui com os slides que eu roubei. Eu roubei da internet. Então, a internet é boa porque tem umas coisas assim que são domínio público, então você pode pegar e usa. E é interessante porque, mais ou menos, exemplifica parte do que eu vou querer falar. E, certamente, vocês já viram isso daqui. Isso aqui é só metade de uma viagem em escalas de comprimento. Eu vou começar exatamente com isso. Então, vamos lá.
Primeira é o seguinte, a brincadeira eu estou a 1 metro de uma folhagem. Então eu tenho folhas aqui e então a gente vê exatamente o que você percebe a 1 metro de distância de folhas. Tá? Ok. Então, a gente pode... Olha lá, ali embaixo está micro, macro, potência, 10, 47, etc. É o PowerPoint que vocês conseguem na internet. Tem até mais. Tem uma que você aumenta, eu só vou diminuir. Tá? Então, a gente pode fazer agora o seguinte. De 1 metro, eu vou fazer sempre a seguinte brincadeira. Eu vou estar a uma distância do objeto que eu estiver considerando e o próximo slide eu divido por 10 essa distância. Depois divido por 10 de novo. Divido por 10. É isso que eu vou fazer. Então, começo a 1 metro de distância das folhas. Então, é isso, basicamente, que a gente vê. Muito bem. Então, agora eu vou para 10 centímetros. Dividir por 10. Então, o que a gente vê? Bom, a gente agora tem um detalhe maior da folha. Eu tenho uma folha, está ali embaixo, muito bem. Então, agora eu tenho um detalhamento maior do que a gente via antes. Era aquele monte de folha. E agora eu tenho já a noção perfeita do que é uma folha. Muito bem, então eu vou fazer agora o seguinte, 10 centímetros, divide por 10, eu vou para 1 centímetro. Então, vamos para 1 centímetro, agora eu começo a ver uma estrutura maior. Começo a ver detalhes maiores da folha em si. Tá? Então eu começo a ver as primeiras estruturas aqui da folha. Ok, tem o caule, etc. Então agora a gente vai dividir por 10. Então agora eu vou pegar... eu vou para 1 milímetro. Então, eu começo já a ver um pouquinho da estrutura celular dessa folha. Tá? Então, eu estou a 1 milímetro da folha, eu já começo a ver essa estrutura. Ok, então, vamos além. Agora, eu estou a 1/10 do milímetro, ou seja, 100 microns. E agora eu começo, de fato, a ver a definição clara das células. Se eu for a 1/10 do milímetro, a gente começa realmente a ver a célula em si, e eu começo agora a poder fazer uma investigação do que tem dentro da célula. Então, à medida que você vai cada vez mais indo para uma escala de comprimento menor, você vai vendo estruturas menores e menores. Muito bem, então, se eu estou o chamado micron, que é exatamente o milésimo do milímetro, então a gente já começa a ver um núcleo de células. Né? E então a gente pode, depois disso, dividir por 10 de novo, e eu vou ter agora os cromossomos. Tá? Cromossomos dentro do núcleo da célula. Vamos para outra vez dividir por 10 a nossa brincadeira, e eu começo a ver as cadeias de DNA. Muito bem? Então, as cadeias de DNA, que tem todo o código genético, etc. e tal. Então, dividindo por 10 de novo. Começo a ver exatamente esses blocos cromossômicos, já estou na estrutura molecular do DNA. Okay? Então, eu posso continuar essa minha viagem. Vamos além disso. Então, eu chego agora aqui, eu estou exatamente a 1 angstrom, quando eu começo realmente a entrar na estrutura que eu vejo o átomo. Tá? Eu comecei a falar antes, falei que eu vou evitar termo técnico, mas isso daqui é uma coisa mais ou menos simples que a gente pode... É só para você ver que você vai diminuindo, como é que vai ficando a estrutura da matéria. Tá? Então, depois disso, eu estou realmente... eu começo a olhar, basicamente, nessa escala de comprimento, é a escala de comprimento do tamanho atômico. Se bem que a gente pode falar isso ou não, mas tudo bem, está lá. Mais uma vez, diminuir mais ainda, eu começo a ver agora, por exemplo, investigar a nuvem eletrônica, e eu vou dividindo por 10 isso. Até que eu chego num determinado momento, cuidado, a gente está fazendo uma descrição muito do nosso cotidiano, do que está acontecendo aí. Tá? Certamente as coisas não são necessariamente exatamente assim, a gente vai ver daqui a pouco por quê. Por que não? Não é exatamente isso, mas... Ok, então eu estou agora a 10 a menos 12 do metro, ou seja, um picômetro, e agora eu vejo, começo a olhar exatamente lá um pontinho, que é exatamente o quê? O núcleo atômico. Que se eu chegar então nessa escala de comprimento aqui, 10 a menos 13 do metro, eu começo realmente a começar a ver o núcleo de carbono. E
vamos embora, núcleo de carbono, cheguei mais próximo dele, se eu divido por 10, vai chegar um momento que eu estou cara a cara com um próton, tá? Ou um nêutron, os componentes do núcleo, e eu vou exagerar, agora já está aqui já estou divagando muito, que ninguém sabe exatamente como é que a gente vai poder representar essa coisa. Ok, então, menos ainda, vou estar dentro do núcleo, então vou estar falando das partículas que compõem os prótons, etc., mas eu quero evitar a terminologia técnica. Então, ok, vamos parar aqui. A questão é a seguinte. A questão que eu quero abordar aqui a pergunta é a seguinte: os fenômenos físicos podem ser descritos da mesma forma em todas essas escalas? Ou seja, qualquer que seja o fenômeno físico que eu queira descrever, será que as leis são exatamente as mesmas em todas essas escalas? Muito bem. Então, para isso, eu vou começar a definir agora aqui, só para a gente ter mais ou menos noção do que de que são determinados termos que eu vou usar. Por exemplo, o que são sistemas clássicos e quânticos? Eu vou falar corriqueiramente em sistemas clássicos e quânticos aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte: o clássico é o que eu chamo de macroscópico, é qualquer sistema que seja maior do que o núcleo da célula, por exemplo, que tem aquela escala de 1/1000 do milímetro, tá bom? Então eu digo, qualquer objeto que tem um movimento que a gente conhece, esse copo, qualquer coisa desse tipo, evidentemente, são distâncias muito maiores do que o núcleo da célula, tá? Então, perfeito, eu estou chamando esses objetos de objetos clássicos. Aquele que, com a ajuda de um bom microscópio, a gente consegue ver. Tá? Bom microscópio. Okay? Muito bem. E quem são os sistemas que eu vou chamar de quânticos? Os sistemas que eu chamo de quânticos são os seguintes. Vou baixando a escala de comprimento e eu vou chegar, então, no átomo. Então, tudo que eu falei para baixo do tamanho do átomo, daquele tamanho que eu atribuí ao átomo, eu estou chamando de quântico. Evidentemente, existe aqui uma terra de ninguém. Entre 10 a menos 6, 10 a menos 9, são os sistemas nanoscópicos ou mesoscópicos que o pessoal anda tratando. E tem muita coisa interessante aqui, mas eu não vou falar sobre isso. Aí já é uma coisa mais técnica. Eu vou querer me ater exatamente ao mundo, ao universo chamado microscópico, ou seja, o microcosmo, aquele cara subatômico. Tá? Isso é o que eu vou chamar de quântico nessa palestra. Quando eu falar de quântico, eu estou falando de coisa realmente muito pequena. Tá? E clássico macroscópico vai da célula para fora. Tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta. Muito bem, então como é que essa coisa começa? Então essa coisa começa exatamente quando eu quero perguntar quais são as leis que regem esses objetos que estão abaixo do tamanho de um átomo. Tá? Então, acabou parte técnica aqui. Não vou mais falar de nada técnico, não vou usar termo desse tipo mais. Muito bem. Então, começa essa brincadeira exatamente no começo do século passado, quando esses senhores eles não conseguiam, ou aliás, eles tentaram explicar alguns resultados muito estranhos, que você começava a testar sistemas na escala realmente subatômica. Então, na escala do muito pequeno. Então, você chegou nesse nível e você, então, tinha os resultados que eram os resultados inesperados, que não eram condizentes com a física que se podia usar naquela época. Então, muito bem. Então, isso aqui foi feito pelos senhores, foi Planck, Einstein, Bohr, de Broglie. Essas pessoas foram as pessoas que foram, basicamente, montando os blocos da mecânica quântica. E na década de 1920 apareceu realmente uma forma sistemática de você tratar essa nova teoria, que então era um novo paradigma de todas as teorias físicas, que então você tinha formulações matemáticas de Schrödinger e Heisenberg, e uma visão unificada do Dirac, e esse senhor aqui, o von Neumann, ele realmente escreve alguma coisa sobre o problema da realidade do sistema físico. O que é realmente o sistema físico e o que significa, como que você trata processos de medida nesse sistema. Então, as pessoas começaram realmente a dar conta que o processo de medida era muito importante. E o processo de medida era fundamental na mecânica quântica, essas novas regras
foram, então, criadas para descrever esses resultados de experimentos. Então, eu tenho um conjunto de regras, então eu posso dizer que a mecânica quântica é um conjunto de regras que descreve isso daí muito bem. Então, é só para poder situar aonde que a gente está e por que que você começa a estudar essa coisa. Ok, então, vamos lá. A questão é que eu quero criar regras que vão descrever a evolução no tempo de observações de grandeza de um sistema físico. Tá? Esses efeitos são fortemente evidenciados nessas escalas, molecular, atômica, subatômica, e como é que eu faço a ponte desse universo micro para o macro? Bem, existem condições que a gente pode mostrar que a gente acaba, em médias e etc., descrevendo o que a gente observa no dia a dia, no nosso mundo macroscópico. Então, as coisas são compatíveis. Muito bem. Mas eu estou falando, falei de termo técnico de novo, dizendo que eu ia evitar, mas eu acabei falando neles. O que exatamente são esses fenômenos? Onde é que está a diferença? Então, é agora que eu começo a introduzir algumas brincadeiras, alguma coisa que tem a ver com o nosso dia a dia e qual seria o equivalente no microcosmo. O que iria acontecer? Então, o primeiro exemplo é o seguinte, é um pinball quântico. Então, eu tenho basicamente um conduto aqui, que ele tem duas saídas, ele bifurca. Então, nesse caninho passa uma bola de gude. Eu jogo uma bola de gude no caninho. Tá? Ok. Aqui embaixo, eu tenho caixas numeradas. A caixa 7, a caixa 6, a 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se eu não quiser botar número, bota nome, João, Paulo, Pedro, etc. Está lá. Então, eu tenho caixas. Tenho as caixinhas do outro lado. Eu vou pegar essa bola, e essa bola vai passar nesse duto e vai ter uma bifurcação. Então, vai chegar no momento que a bola passa por cima, passa por baixo. Tá? Ora, então, esse é um experimento que a gente faz. Alguma coisa parecida com um pinball. Tá? Joga lá, ela vai passar para aqui, vai passar para lá. Ótimo. O que vocês esperam que aconteça com uma bolinha dessa? Eu tenho, basicamente, essa saída na direção do 2 e essa saída na direção do menos 2. Então, o que a gente espera é, salvo algum erro, algum desastre que aconteça por aí, a caixinha 2 vai ficar cheia de bola e a caixinha menos 2 também cheia de bola. Tá certo? Eventualmente, a 3 ganha uma, mas, basicamente, o que vai acontecer aqui é o seguinte. O que vai acontecer é que... Deixa eu falar mais uma coisa. Essa experiência vai ser feita, então vocês entenderam mais ou menos a ideia. Agora eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer uma experiência, uma brincadeira um pouquinho mais sofisticada. Essa brincadeira é a seguinte. Para eu mostrar que várias bolas vão passar ou ela escolhe A ou escolhe B, eu quero evitar qualquer tipo de interferência que uma possa ter na outra. Um evento possa ter no outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher 1000 cidades no mundo, tá? Em cada uma dessas cidades vai ter uma experiência igualzinha à outra. Então, cada o experimentador vai jogar uma bolinha e vai ver se ela passou pela direita ou pela esquerda. Tá? Então, essa é a brincadeira. 1000 cidades, tá bom? São completamente independentes. Ninguém sabe o que o outro está fazendo. Tá? Eu só tenho uma coleção de caixas. E essas caixas, cada uma delas vai ganhar um objeto. Muito bem. Então, o objeto é uma bola de gude? Ou uma bola de bilhar? O que acontece? O que acontece é o seguinte. Depois de eu coletar todas as caixinhas das 1000 cidades, a gente pode montar o seguinte, contar quantas delas caíram em 2, quantas caíram em menos 2, quantas caíram na caixa 0, na caixa 1, na caixa menos 1, enfim, eu posso fazer a contagem de quantas delas caíram em cada uma das caixas. Repara, em cada experimento, só uma foi para A ou foi para B. Eu juntei 1000. Tá? Muito bem, então, o que acontece é que em Campinas, a caixa foi a caixa 2. São Paulo, a caixa menos 2. Rio de Janeiro, a caixa menos 2. Paris, a caixa menos 2. Então, o que a gente tem no final do dia, alguma coisa... Nova York, caixa 2. Devia ter posto São Carlos aqui também, mas não botei. Peço desculpas à plateia. Não. Tá bom, pera. Então, bom, o resultado é mais ou menos esse.
eu vou ter, basicamente, olha lá, eu vou ter em torno de 500 realizações, foi na caixa -2, e em quase 500 na caixa 2, salvo por um errinho ou outro, foi na 2 ou na -2. Isso é o que acontece se eu realmente estou fazendo um pinball clássico, que a gente conhece. Passa aqui, passa lá. Beleza. Vamos fazer agora uma outra coisa. Agora eu vou fazer a seguinte brincadeira. E se o objeto é quântico? Evidente que não vou pegar um átomo, passar dentro de um... Não, não é isso. Existem experiências no microcosmo que são análogas a essa. São experiências análogas a isso aqui. E a pergunta é, o que acontece se eu fizer uma dessas experiências análogas com esses objetos? Bom, novamente, 1000 cidades, em cada uma delas eu vou lançar só um objeto, agora microscópico, quântico, vou lançar esse objeto e eu vou ver exatamente em que caixa que ele chega. Tá? E depois eu vou pegar todas as caixas. Vou fazer a coleção das caixas e vou ver o que aparece. Tá bom? Então, acontece o seguinte. Campinas, caixa 50. São Paulo, caixa -20. Rio de Janeiro, caixa -2. Paris, caixa -70. Nova York, caixa 200. Então, o que a gente tem agora é uma coisa assim. E o problema é, existe uma certa alternância de as caixas que são ocupadas, em geral, elas são vizinhas de alguém desocupado, depois desocupado, e vai assim. Então, basicamente, é o que acontece em experimentos com átomos ou moléculas ou idênticos a esse, experimentos análogos a esse. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, isso é um resultado completamente diferente de só popular a caixa 2 ou caixa -2. Eu tenho agora, você pode falar, mas isso então não seria uma possibilidade de acontecer umas coisas desse tipo? Que coisas desse tipo? Né? É complicado e, na realidade, se você tentar fazer trabalhar, ou uma pessoa que saiba fazer essas contas, aí vai fazer, não vai dar exatamente esse tipo de alternância que eu tenho, caixa vazia, caixa cheia, caixa vazia, caixa cheia, assim por diante. Então, o que acontece aqui, essa alternância de presença e ausência de átomos nas caixas é compatível com outro conceito que a gente também vê no dia a dia. Tá? É um pouco diferente, esse é um pouquinho mais... Muita gente não presta atenção, às vezes, nesse tipo de fenômeno, mas é o conceito de interferência. O conceito de interferência é uma coisa que você vê, por exemplo, brinca na superfície da piscina, fazendo uma onda aqui, e você vai ver exatamente o quê? Elevações, e as ondas elas podem se somar ou se subtrair. Então, o que você tem é exatamente aquilo dali, está vendo? Está vendo esses... Aqui você tem máximos ou mínimo, aqui, por exemplo, o máximo, aqui você tem uma região onde o máximo de uma e o mínimo da outra se encontraram, então zero ali. Então, eu tenho essa alternância de uma coisa sim, outra coisa zero. Então, basicamente, o que acontece... Isso é um fenômeno também que é muito comum com a luz. Você vê, por exemplo, interferência, se você bota uma radiação luminosa com duas fendas aqui, então vem a luz que sai dessa fenda, a luz que sai dessa, e você vê exatamente isso aqui, ó. Regiões iluminadas, regiões sem iluminação, iluminadas sem iluminação. Então, olha que coisa estranha. Aquilo que eu peguei, bolinhas quânticas agora, que deram cliques nas caixas, na cidade, Rio, São Paulo, Paris. Agora, o que acontece aqui é um negócio meio estranho. Elas não vão só para a caixa 2 ou -2. Elas se distribuem em todas as caixas, mas obedecendo esse tipo de coisa. Numa sim, noutra não, numa sim, noutra não. Então, existe esse fenômeno físico, que é o fenômeno de interferência, e que, então, as nossas bolinhas vão fazer isso. Então, a questão que surge naturalmente é o seguinte, eu tenho uma bola que está saindo do pé de um camarada e ali, obviamente, eu tenho a opção de passar pela direita ou pela esquerda. Se, evidentemente, é uma onda, não faz muito sentido, porque alguém sai da direita e da esquerda, mas agora eu estou falando de corpúsculos, objetos. Como é que isso aí acontece?
Então eu tenho que tentar conciliar duas coisas muito estranhas. Uma coisa é eu pegar um meio e fazer uma vibração, fazer uma onda. Podemos pensar realmente em onda de um líquido, como eu mostrei ali na superfície de uma piscina. Mas aqui eu começo a ter exatamente essa questão. Por onde passa essa bola? Ela vai passar por um lado ou vai passar por um outro? Se eu fizesse, por exemplo, olha lá, então a questão é, a que é devida essa interferência? E a outra pergunta é se esse objeto passa ou não. Por que canal ele passa? E mais, se eu fechar um dos canais, eu destruo essa interferência. Aí ele só chega na caixa -2. Se eu fechar o outro canal, só chega na caixa 2. Então, é exatamente a minha ignorância de saber por onde passou o camarada que me provoca esse fenômeno de interferência. É uma coisa muito estranha, porque eu não esperaria que acontecesse isso. Ou o cara passa por aqui ou por aqui. Claro. E se eu realmente perguntar por onde você está passando, ele me responde, eu estou passando por aqui e eu vou para 2 ou -2. Mas se eu não fizer essa pergunta, o objeto quântico ele nunca vai me dizer por onde ele passou. Ele vai chegar exatamente nessa figura estranha, que é a figura de interferência. Chego na 1, chego na -1, chego na 3, chego na -3 e nas outras eu não chego. É isso que vai acontecer. Então, a resposta é exatamente, mais ou menos o que eu já estou adiantando aqui para vocês. O que eu tenho é uma interferência, é uma coisa muito estranha, porque, obviamente, para eu ter interferência, eu preciso de meio material. E aqui eu estou falando de uma coisa absolutamente abstrata, alternativas. Então, eu tenho uma interferência de alternativas, que é passar pela direita ou passar pela esquerda. Então, nesse caso, elas não são aditivas. Tá? Então, o que acontece aqui é que elas interferem uma com a outra. Não é como antes, que eu botava todo mundo na 2 e todo mundo na -2. Agora, essas alternativas, elas não são mais aditivas. E mais, essa é a informação máxima que eu posso ter. Porque se eu tentar descobrir qualquer coisa a mais, qualquer maneira que eu possa influir nesse sistema para perguntar se ela passou pela direita ou pela esquerda, eu destruo a interferência. Então, realmente, é um negócio meio estranho. Ok, mas então, posso fazer Então, novamente, isso aqui eu já acabei de dizer para vocês o que é o problema das alternativas interferentes, e isso daqui é o que, muitas vezes, vocês leem, dualidade onda-partícula, quem já leu sobre isso, dualidade onda-partícula tem a ver exatamente com isso. Então, é uma coisa que você não pode dizer que é A ou B, são essas duas coisas que acontecem meio que simultâneas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado desse começo de estudo, porque esse estudo, né, essa palestra que foi ministrada em São Carlos, ratificando em São Carlos, na Federal de lá, nós vamos estudar isso nas próximas semanas, teremos mais 2 programas. Peço desculpas pela falha técnica em relação ao sync do áudio. Na próxima semana, quando nós dermos seguimento, esse erro não acontecerá. E espero que a vontade desse professor em não usar os termos técnicos na sua palestra esteja facilitando o nosso processo de entender que sentir o físico é apenas uma ilusão. São ondas eletromagnéticas que são captadas pelos órgãos sensoriais. Essas ondas são traduzidas em forma de sensações. Isso é processado pelo nosso sistema cérebro-espinhal, a verdadeira espada flamígera que todos nós temos aí na nossa coluna esperando para ser desenvolvida. E daí nós temos o termo certo é experiência. Nós temos essa experiência de superfície, de cores, mas na verdade são tudo ondas eletromagnéticas, e o quanto antes nós percebermos isso, o quanto antes nós vamos entender a nossa posição na criação. Só para vocês entenderem como é importante a percepção do que é uma onda,
Imagina se tivesse uma televisãozinha. Imagina uma televisãozinha em cima da cabeça de todos os seres humanos e aquela tela mostrasse exatamente o que você está pensando. Como seria uma sociedade assim? Imagina como seria um metrô, uma praia, então, que está todo mundo de biquíni. Imagina como seriam as imagens ali, o que estaria aparecendo ali. O entendimento de que tudo é vibração e tudo reverbera no universo é o primeiro passo para nós começarmos a nos assenhorarmos dos nossos pensamentos, entendendo que as atitudes são o próximo passo. Percebem como o entendimento da mecânica quântica no dia a dia é importante, como isso muda a forma com que você interage com o meio, entendendo que tudo está conectado, tudo é energia e o que eu pensar aqui vai afetar todo o meio visível e invisível no qual eu estou inserido. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é de extrema importância que nós entendamos a mecânica quântica e, a partir desse entendimento, possamos interpretar as leis cósmicas e universais que regem a criação, nos tornando assim os co-criadores conscientes que tanto o nosso mestre Saint Germain fala, nos relembra, né? E a cada aparição dele na história da humanidade, ele dá ênfase na importância de nós co-criarmos a realidade de forma consciente. Meus irmãos, minhas irmãs, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e espero vocês na próxima quarta-feira com mais um episódio do nosso programa Momento Quântico. Um ótimo feriado então para vocês. Terça-feira é a proclamação da República e elevem aí os seus pensamentos nessa terça-feira, vivificando, fortalecendo esta egrégora maravilhosa que é a nação brasileira. Meus irmãos, eu sou Flávio Salazar Melquisedeque e esse foi mais um episódio do nosso programa Momento Quântico. Gratidão, até a próxima semana. Padme